Olá, boa tarde. Eu tenho recebido muitas dúvidas sobre o uso de máscaras faciais em função da pandemia do novo coronavírus. Então, vou fazer aqui um compilado das informações mais importantes para que você possa escolher a melhor máscara de acordo com o uso e com a proteção que você precisa. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre as máscaras de tecido, as máscaras cirúrgicas e as máscaras chamadas de PFF2 ou N95. A primeira informação que você precisa ter é que as máscaras cirúrgicas, assim como as máscaras N95, não são propriamente um equipamento de proteção individual, um EPI. Por quê? O objetivo do uso por todos dessas máscaras é evitar que você tenha o vírus, né, o agente que a gente está falando, que a gente está tratando, circulando no ambiente. É reduzir a concentração desse agente no ambiente. Por quê? Porque a gente tem que partir do princípio que todas as pessoas podem estar contaminadas, em primeiro lugar. E lembrando que a maior parte dos contaminados é assintomático. Então a pessoa pode estar perfeitamente parecendo ser perfeitamente saudável e ainda assim ela estar contaminada e contaminando outras pessoas. Para evitar que isso aconteça, que essa pessoa venha a expelir esse vírus quando fala, quando respira, quando tosse ou quando espirra, a gente tem que botar uma barreira aqui para poder conter esse agente lá na fonte, que é a pessoa contaminada. Então, a partir do momento em que todas as pessoas estão usando máscara, a gente passa a ter uma concentração desse vírus muito menor no ambiente. E a concentração, a carga viral, também tem uma relação muito grande com a capacidade de contaminar as outras pessoas. Então, você usando e todas as pessoas usando a máscara de tecido, você está protegendo de forma coletiva todas as pessoas que estão perto, que estão naquele mesmo ambiente. Mas para isso, não basta colocar a máscara. É fundamental, em primeiro lugar, que a máscara cubra perfeitamente o nariz e a boca, ou seja, ela não pode ficar escorrendo, ela não pode ficar frouxa, ela tem que estar cobrindo perfeitamente aqui e o mais vedado possível, não pode estar solta no rosto. E se você está precisando ficar ajeitando aquela máscara o tempo inteiro, também não está adequado, porque a sua mão potencialmente é contaminada também. Então, antes de ajeitar a máscara no rosto, primeiro evite ao máximo colocar a mão no rosto, mas se precisar, em primeiro lugar, lave as mãos com água e sabão ou passe álcool gel e higienize as suas mãos para depois poder botar a mão no rosto e ajeitar a máscara. Mas a gente tem que evitar ao máximo colocar a mão no rosto. Segundo lugar, para poder desempenhar essa função de proteção de forma adequada, a máscara precisa ser confeccionada também da forma adequada. Não é qualquer tecido que vai servir para poder proteger, porque depende de várias coisas. Em primeiro lugar, ela tem que ser em tripla camada de preferência, para poder garantir que você está que esse vírus não vai estar atravessando essa máscara e chegando até você. E ela tem que estar sempre seca e limpa. Existe um documento da Anvisa chamado Máscaras Faciais de Uso Não Profissional, Orientações Gerais, tá? Procura no Google assim, Orientações Gerais, Máscaras Faciais de Uso Não Profissional. E você vai chegar nesse documento da Anvisa, que é de abril do ano passado, abril de 2020, que ali está especificado todas as características que uma máscara precisa ter para poder desempenhar essa tarefa de barreira, né, para que você não use a máscara e ainda assim esteja exposto, esteja desprotegido, porque a pessoa, quando está com a máscara, ela já parte do princípio que está protegida e acaba talvez se expondo mais do que se você não tiver com a máscara. Então, para poder usar a máscara, ela tem que estar confeccionada de acordo com esse documento que foi emitido pela Anvisa no ano passado, e ela tem que estar bem acoplada ao rosto, cobrindo perfeitamente o nariz e a boca, tá bom? O ideal, e eu já vi em alguns locais máscaras dessa forma, é que elas tenham aquele clipe nasal que molda aqui no nariz e ajuda também na adaptação ao rosto. Isso é uma boa dica. Então, antes de comprar qualquer máscara, confira se ela se caso seja de tecido, né? Se ela é de tripla camada. E esse documento, inclusive, especifica qual é o tipo de tecidos, quais os tipos de tecido que podem ser utilizados. Você confira se ela é de tripla camada e se ela tem uma boa adaptação ao seu rosto, tá? E uma outra coisa,
essas máscaras, e isso vai servir também para as máscaras cirúrgicas, elas não podem ficar o dia inteiro no rosto. Tem um tempo máximo de uso, que é de até 3 horas. É isso mesmo. Se você vai passar 8 horas na rua, você tem que ter no mínimo 3 máscaras, porque você tem que trocar a cada 3 horas. Uma vez que a nossa fala normal, a nossa respiração tem uma umidade e na medida em que a máscara vai ficando ao rosto, ela vai absorvendo essa umidade. Então, se no máximo em 3 horas ou em tempo inferior essa máscara ficar levemente úmida, ela também precisa ser trocada por uma nova. E uma última observação a respeito das máscaras de tecido. Elas não podem ser lavadas e usadas indefinidamente, 100, 200 vezes. Não podem. Infelizmente, elas precisam, elas só estarão úteis e funcionais com no máximo 30 lavagens. Então, se você já usou e já lavou 30 vezes essa máscara, infelizmente ela precisa ser descartada. Por isso, muitas vezes é mais simples usar as máscaras cirúrgicas, porque elas já são confeccionadas, né, de acordo com a técnica perfeita para poder fornecer essa barreira. Ela é, assim, vou usar a palavra impermeabilizada, então ela fornece uma proteção de uma forma geral melhor do que as máscaras de tecido confeccionadas, ainda mais se você não foi você mesmo que fez e se você comprou na farmácia ou em qualquer outro lugar. Se você não sabe afirmar antes de comprar se ela é confeccionada de acordo com as disposições da Anvisa. Então, a máscara cirúrgica também não oferece uma proteção muito grande, mas costuma ser melhor do que as de tecido, principalmente porque elas têm aquele clipe nasal, então ela tem uma fixação melhor ao rosto. E sobre a máscara N95 ou PFF2, essa efetivamente é uma proteção individual. Por quê? Porque ela fica vedada ao rosto. Então tem muita gente que compra a máscara N95 e usa ela frouxa aqui na frente, com um espaço aqui por baixo ou com espaço por cima. Não está funcionando. Ela precisa estar perfeitamente vedada ao rosto. Para isso, não pode ter nada atrapalhando, não pode ter barba. Se a pessoa tem barba, precisa estar sempre com a barba feita totalmente rente para poder favorecer, para poder permitir que essa vedação seja perfeita, tá? Então, essa máscara é uma máscara que é um EPI, que protege a pessoa que está usando e também as outras pessoas do ambiente e que precisa ser usada da forma correta, tá? Tem 1 milhão de modelos de máscaras N95 ou PFF2 no mercado. Você vai ter que comprar, não precisa ser as mais caras se você optar por esse tipo de máscara. Você vai ter que comprar uma que tenha a melhor adaptação ao seu rosto. Lembrando que quando a tira passa aqui atrás e prende atrás da cabeça, ela tende a vedar muito melhor do que essas que tem a tira atrás da orelha. Eu vou mostrar aqui 2 máscaras, que são 2 marcas que eu gostei, que eu compro bastante recorrentemente, porque elas têm uma boa adaptação ao meu rosto em especial. Tem essa aqui. Ela só precisa ser PFF2 e sem a válvula, não pode ter aquela válvula expiratória, porque se você tem a válvula expiratória, o ar de dentro de você vai sair e vai potencialmente contaminar o ambiente, e a gente não quer isso, né? Tem essa outra aqui também que eu gosto muito. Elas são, assim, das mais em conta que tem no mercado e pro meu rosto elas ficam muito boas. Então eu recomendo, assim, essas 2 eu sei que são boas, mas tem, como eu disse, um número enorme de modelos para todos os gostos e tipos no mercado. A sigla PFF2 significa peça facial filtrante. Agora você vai entender por que ela é um EPI. Porque o material, esse material de que ela é confeccionada, ele é um material que vai filtrar. Como você vai deixar a máscara completamente vedada ao seu rosto, todo o ar que você respirar vai ter que passar pela máscara, vai ter que ser filtrado pela máscara. E por isso, os vírus que eventualmente estiverem no ambiente vão ficar do lado de fora da máscara, tá? Então, por isso que ela se chama PFF2, porque ela filtra através de sua peça facial filtrante, tá bom? Então, sobre a máscara PFF2, o que é importante você saber? Primeiro, assim como as outras, se você for encostar no rosto, tem que lavar as mãos necessariamente antes de encostar
na máscara. Lembrar que a máscara do lado de fora está potencialmente contaminada e do lado de dentro ela está limpa. Então essa máscara, a princípio, ela é de uso único, ela poderia ser usada até 12 horas, mas depois, com a pandemia, já existem vários protocolos de uso prolongado dessa máscara. A minha, por exemplo, eu saí hoje, usei, ela está guardada dentro de um envelope de papel, eu tiro dentro da técnica correta para não contaminar o lado de dentro, né? Guardo no envelope de papel. Daqui a 3, 4 dias, quando eu sair de novo, eu utilizo a mesma máscara desde que ela esteja limpa, né, seca, que ela não tenha ficado úmida, sem nenhum tipo de amassado, de rasgo e perfeitamente vedada ao meu rosto. Então é possível usar essas máscaras mais de uma vez, desde que elas estejam íntegras e nunca, jamais, em tempo algum, tentar lavar essas máscaras com nada, nem com álcool. Não adianta você borrifar álcool, você vai estar, na verdade, diminuindo o tempo de vida útil dessa máscara, tá bom? Acho que essas são as informações principais. Se você tiver conhecimento do conteúdo, disso que foi dito, você vai poder escolher a melhor máscara para o seu uso e se proteger da pandemia, ok? Quem tiver dúvidas acerca da parte de saúde e segurança do trabalho, pode ficar à vontade para enviar. E, aliás, sobre isso eu queria inclusive ressaltar que quando a gente pensa no ambiente de trabalho, é muito importante pensar que a gente vai passar o quê? 8 horas naquele local. Então, os ambientes de trabalho, eles são muito favoráveis à contaminação. Por quê? Porque você fica um tempo grande exposto e respirando o ar no mesmo lugar. Então é muito importante, é fundamental, é imprescindível que todas as pessoas usem o tempo inteiro máscaras nos ambientes de trabalho. E nos momentos em que for obrigatório tirar a máscara, como por exemplo na hora da refeição ou para beber água, alguma coisa, que sejam tomadas medidas rígidas de controle de distanciamento, tá? Faça isso sempre ao lado de uma janela ou ao ar livre, se possível, para evitar que neste momento em que você acaba tirando a máscara, você venha a se contaminar, tá bom? Então tá joia. Muito obrigada e até a próxima.